Olá, boa tarde. Vamos falar, meu nome é Arthur Mendes, sou gerente comercial da Valence, Ricardo, é o BDM da Citon. Vamos falar sobre a eficiência operacional na mineração subterrânea, tendência e necessidades de performance, viabilidade e retornos financeiros mais rápidos. O mercado mundial em transformação, novo cenário da mineração. Ok. O setor enfrenta uma combinação de desafios, né? A volatilidade dos preços dos metais, pressão acrescentes por rentabilidade, necessidade de aumentar a produção para atender a demanda global por minerais críticos. Então, isso é uma das coisas que estão exigindo cada vez mais aí, do nosso mercado, né? E com o aumento dos custos operacionais e do custo de capital, reduzir os prazos e mobilização de operação deixou de ser uma vantagem e passou a ser uma necessidade para garantir o retorno do negócio. O fim da era de equipamentos mais caros. Historicamente, muitas minas optavam por equipamentos de grandes fabricantes tradicionais, e hoje isso mudou, né? A pergunta é, qual equipamento gera o melhor retorno sobre o investimento? Isso é o que está gerando maior questionamento aí no mercado, e o foco passou de marca, né, para resultados operacionais, disponibilidade, produtividade, custo total de propriedade. Bom, pessoal, quando o Arthur foca a questão de equipamentos mais baratos ou com preços mais próximos da necessidade dos clientes, nós estamos, obviamente, falando dos mercados emergentes e principalmente do país que todo mundo conhece aqui, que é a China, né? Então, os fabricantes chineses, como vocês veem no mercado brasileiro, já estão presentes, e principalmente na lavra a céu aberto. E a ideia atualmente é trazer essa entrada de equipamentos chineses já para a mineração subterrânea, né? Que é o caso da Citon, com equipamentos de perfuração, carga e transporte, né? A ascensão de novos fabricantes globais, Citon e outros fabricantes asiáticos, como o Ricardo mesmo falou, vem ampliando sua participação no mercado global. Então, os motivos são menor custo de aquisição, evolução tecnológica acelerada, equipamentos e componentes globais amplamente disponíveis e projetos mais simples para manutenção. Excelente relação custo-benefício. Nós vamos mostrar um case aí também que a gente teve em relação a esse trabalho, né, de mudança de marca para equipamentos mais competitivos, né? E por que o mercado está tendenciando para esses fabricantes? A escala de produção, né? A China ela possui mais de 1.500 operações mineradoras e 75% deste total seria minas subterrâneas. Então, a produção, a quantidade, centenas de milhares de máquinas produzidas, acelera ainda mais o estoque de peças e maquinários, né? O Smart Factories, robôs de soldagem, sensores de qualidade. Então, assim, são vários outros componentes e a cadeia integrada, custo total do ativo, são todas as partes que beneficiam a trazer esse preço competitivo para o mercado. É importante frisar que, se você pegar a porcentagem do mercado com equipamentos chineses em 2003, comparado com os players tradicionais na área de equipamentos de mineração subterrânea, era de mais ou menos 3%. E isso foi exponencialmente subindo, e nos últimos anos isso aumentou quase 10%, e hoje, em 2026, esse valor já está em 25%, 15% do mercado mundial com equipamentos originados da China, né? Principalmente nos mercados de países emergentes, né? América Latina, África e México. E os itens que contribuem, né, para a evolução da qualidade
e competitividade de mercado são as instalações de última geração. A gente vê as fábricas na China, elas têm tecnologias, robôs de soldagem, controle digital da produção, então, desde 1992 no mercado, toda essa robotização, essa automação, essa produção em grande escala torna o produto ainda mais competitivo. Na verdade, o que está ocorrendo é o aumento da confiabilidade, né? Porque já há 15, 20 anos atrás, já se sabia que os equipamentos tinham custos mais acessíveis, né? Só que a confiabilidade não era tão boa, né? Vocês, quem é um pouquinho mais velho aí, lembra dos carros chineses chegando aqui no Brasil e que não deram muito certo. E que agora a gente vê o mercado totalmente diferente, com uma alta confiabilidade dos equipamentos. E é exatamente dos carros, né? E é exatamente o que está acontecendo com equipamentos na área de mineração subterrânea. E o mercado mundial em transformação é que esses equipamentos, a gente consegue esse CAPEX com 40% menor, né, em relação aos fabricantes tradicionais, OPEX até 40% menor, vou mostrar aqui no case, custo operacional reduzido e essa parte fabril. Hoje a gente consegue entregar um equipamento do zero, se a gente não tiver no estoque, até 90 dias aí na fábrica. A entrada dos fabricantes com equipamentos mais competitivos no Brasil trouxe equipamentos com qualidade comprovada e custos significativamente mais competitivos. O payback exigido pelas mineradoras é cada vez mais curto e o mercado responde. Então, assim, isso aí embaixo aí é a pergunta que sempre é feita aí para o mercado, né? Precisamos de equipamentos de qualidade, duradouros e com custos competitivos, com fabricação disponíveis em até 90 dias. Cada dia que passa, essa demanda, esses processos exigem equipamentos com maior velocidade e disponibilidade para disponibilizar para aquisição. Obviamente, esses equipamentos têm que ter, como eu disse, da confiabilidade, mas uma performance bem próxima dos fabricantes tradicionais, né? E isso é que a gente está visualizando em outros mercados, com performance aí e com disponibilidades mecânicas bastante próximas dos líderes de mercado atualmente. E o nosso diferencial, a Citon, ela tem um grande diferencial que todos os componentes que são utilizados nos equipamentos são componentes mundialmente conhecidos. Então, a transmissão, todos já conhecem, já é utilizada em outros equipamentos, motores, sistemas elétricos, hidráulicos, componentes mecânicos, são componentes globais. A fabricação do equipamento é chinês, mas utilizando componentes globais, com performance confiável e com custo competitivo. E cria-se também a independência, né, de não depender do fabricante, sendo componentes mundialmente conhecidos, vocês conseguem ter uma padronização aí desses itens, até mesmo no estoque. Muitas vezes os eixos, os componentes principais, motores, transmissão, são exatamente os mesmos modelos dos fabricantes originais, né, dos fornecedores tradicionais, né? Então, isso dá uma confiabilidade ainda maior na performance do equipamento e na questão de manutenção dos mesmos, né? Aqui o portfólio um pouco da Citon, rapidamente falando, né? Isso é um outro ponto importante, que são fábricas na China que podem fornecer praticamente toda a gama de equipamentos para um ciclo produtivo de uma mina subterrânea, né? Então, você tem aí as perfuratrizes frontais, que são os nossos jumbos, de 1, 2 braços, a parte de atirantamento com bolters, fandril para produção, a parte de shotcrete, scalers, e também alguns caminhões, dump trucks e LHDs, né? Então, todo o ciclo de produção você pode adquirir ou trabalhar de uma única fonte. E as perfuratrizes utilizadas nos equipamentos são da mesma fabricação do grupo Citon, que é o Ozert,
ela é uma perfuratriz que é também muito conhecida e utilizada em outros equipamentos, né? E que tem o desempenho muito bom e que está tendo essa aceitação no mercado muito grande. Esse é o caso de sucesso que a gente tem também para falar, que é no Peru, onde nós tivemos aí a utilização de um equipamento líder de mercado. Foram 2 equipamentos líderes de mercado e um jumbo DD4 da Citon de um braço. Esse jumbo ele foi utilizado e a perfuratriz foi utilizada uma Ozert S20, e no qual a gente percebe-se que o desempenho dela é aproximadamente próximo do líder de mercado e o custo dela é até 40, até 60, mais ou menos 60% do valor do líder, né? Então a gente pode ver que tanto isso como as peças de desgastes aí, a gente tem bastante agressividade aí para de fornecimento. A conclusão é que a Citon e o Ozert aí está à disposição, né, para a gente falar aí, se alguém quiser depois ir lá no nosso stand ali para falar um pouco mais nessa parte de redução, de TCO, agilidade. E se precisar, nós estamos à disposição. Exato. Muito obrigado aí a Obrigado todos. a todos.